Toda criança pergunta para o pai ou para a mãe, em algum momento da formação dela, se a gente é rico ou pobre. A primeira vez que isso acontece, normalmente elas têm lá entre uns 5 e 6 anos e elas perguntam pela primeira vez: Mamãe, papai, a gente é rico ou pobre? E você responde o quê? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal, mas antes de continuar, quero te pedir para se inscrever aqui, deixar seu joinha, aperta também o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo e você poder formar filhos inteligentes financeiramente. Mas e aí? O que você responde? Se é rico ou pobre? Vamos lá? A primeira vez que uma criança pergunta aos pais, normalmente ela ainda traz muito forte dentro dela as referências dos contos de fada, que é o que fica mais forte, é o que é tratado dentro de muitas situações do cotidiano dela. Então, quando ela está querendo a primeira vez elaborar se nós somos ricos ou pobres, ela normalmente está querendo dizer: cara, eu tô lendo lá a história da Cinderela, e a história da Branca de Neve, a história de todas essas aí que você conhece. E aí eu não tô nem na carruagem, não tô nem indo a grandes festas, nem sou filha do rei, nem da rainha. E ao mesmo tempo, eu também não estou pobrezinha, numa casinha abandonada, numa cabaninha, no meio do nada. Então, em que situação eu estou? Então, normalmente, é essa reflexão que ela traz, que ela tem dentro dela e que leva à pergunta se nós somos ricos ou pobres. É interessante e importante a gente entender a origem dessa pergunta para a gente também se preparar melhor para a resposta. Até tem uma história bem legal que eu ouvi a Cássia de Aquino, que é uma autora de vários livros de educação financeira infantil, que contou uma história muito boa, vou compartilhar aqui com vocês. Ela disse que uma vez uns pais responderam para o filho: filho, a gente não é nem, era uma menina, a gente não é nem rico nem pobre, nós somos classe média. E aí foi uma resposta ótima, a criança ficou super feliz. E aí um pouco tempo, alguns dias depois, a criança começou a chorar na escola. Chorar, era uma criança novinha, se não me engano tinha uns 6 anos, e ela tava chorando, mas chorando copiosamente, assim, na escola, não tinha o que fizesse ela parar de chorar, não tinha se machucado, não tava doente, não tava com febre. E aí todo mundo desesperado, então ligaram pros pais e falaram: pais, venham aqui, porque a gente não tá mais sabendo o que fazer, ela não para de chorar e nós queremos acolhê-la e tal. Então os pais foram até a escola, buscaram a filha, levaram para casa e falaram: filha, minha flor, o que está acontecendo? Deixa a gente te ajudar, me conta o que aconteceu. E ela disse que estava naquele momento na escola, estava chegando as festas de fim de ano, então eles estavam ensaiando uma apresentação de Natal e eles estavam cantando a música Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. E aí ela disse: puxa vida, eu não sou nem rico nem pobre, Papai Noel não vai vir. E ficou arrasada e que desencadeou toda essa situação e ela chorou pra caramba. Então é só para ilustrar aqui, para contar que a gente tem que estar preparado para várias situações, para vários momentos e tipos de perguntas e situações que podem acontecer com as crianças. De qualquer forma, normalmente é muito bom que a gente pergunte para as crianças por que elas estão fazendo essa pergunta. Lembra de sempre devolver a pergunta para ela, que isso pode te tirar de muita saia justa. E é legal lembrar também que quando a gente fala de se a gente é rico ou é pobre e tal, tem que tomar cuidado com aquela ideia de apresentar para as crianças o quanto elas custam. Ah, você custa tanto na escola, tanto no esporte, tanto de inglês e tanto no lanche, o plano de saúde custa tanto. E tem que tomar bastante cuidado porque as crianças podem interpretar isso como elas se sentirem um fardo, como se sentirem isso um grande peso dentro delas e uma grande necessidade de aliviar os pais daquela demanda que elas são. Elas se sentirem daquele peso que elas são para o orçamento da família. Que elas podem interpretar como se a única maneira que elas têm de aliviar tudo isso é indo embora. O que não é saudável e não é legal, porque
É nós que, os adultos que decidimos ter filhos, nós que tomamos essa decisão, então é nossa responsabilidade dar conta disso e não diz respeito à criança. Então eu não sou tão a favor da gente compartilhar a ideia do orçamento com a família, com as crianças, porque elas podem, a gente fica muito à mercê da interpretação que ela pode dar. Por mais amorosos que nós sejamos, a gente pode transformar isso num fardo e numa coisa que não vai se organizar de uma maneira muito saudável dentro da cabeça dela. Mas então, para resumir e para não deixar você sem resposta, sem uma ideia de resposta, então depois de você perguntar por que ela perguntou isso, você pode dizer, olha, nós vivemos aqui com muito conforto, nós temos uma condição melhor do que outras famílias, mas pior do que outras famílias, mas você não precisa se preocupar com isso, porque as necessidades essenciais da família eu vou prover para você, não se preocupe. Então isso é legal, dar uma resposta para ela que tranquilize ali dentro do que ela está querendo saber naquele momento. E sempre é legal também perguntar, para apresentar caminhos para ela caso ela esteja querendo alguma coisa que a gente não sabe, né? Então você fala, eu queria saber se a gente é rico ou se a gente é pobre, porque se for uma criança maior, né? Eu estava pensando em fazer faculdade fora do Brasil. Aí você pode falar, olha, eu acho bastante difícil na condição de família que a gente está vivendo hoje eu conseguir pagar para você estudar fora do Brasil, mas existem alternativas, e muitas alternativas de você tentar conseguir uma bolsa para estudar fora do Brasil. Vamos falar sobre isso? Ok. Então é legal você também sempre mostrar que existem caminhos, apesar de que ser rico ou ser pobre não vai determinar uma situação que nada vai poder mudar isso e ponto, acabou. É isso. Então você pode sempre conversar e apresentar soluções, que é o mais bacana. Combinado? Conta pra mim se tiver alguma situação aí, se o seu filho já perguntou, especialmente o que você respondeu. Um grande abraço e até a próxima!